ter alcançado o nosso lar, e o Senhor tem nos chamado nessa graça nas nossa infância também. E morando aqui em Brasília, meus pais do estado do Ceará retornaram para os seus estados, e nós pequeninos chegamos lá. Não havia manifestação do cristianismo naquela região, e nos chamavam de protestantes, irmãos. E havia uma grande dificuldade, pois os servos de Deus vinham 2 em 2 meses fazer uma pequena reunião nas nossas casas. Mas, ao irmos estudarmos, irmãos, naquelas escolas, sempre era um pouco menosprezado, porque havia só a mim e meus irmãos, que na qual éramos crentes naquela cidade. E com isso, a pobreza muito grande. Minha mãe criava algumas galinhas, e eu pequenininho, com 7 anos de idade, colocava aqueles ovinhos numa marmita e ia vender na cidade. Então eu disse, eu vou vender na casa da tia, que era professora. Quando eu cheguei lá, vi aquela casa toda enfeitada com os balões, era o aniversário do filho dela. Então ela pediu que eu entrasse, me deu um pedacinho do bolo, colocou um chapéuzinho na minha cabeça. E quando eu estava indo embora, tão feliz, aqueles meninos da escola disseram, crente, o que você veio fazer na minha festa? Eu disse, não, eu ia passando, a sua mãe me convidou. Eles me empurraram, eu caí no chão, aqueles ovinhos quebraram. E eu fiquei com medo de voltar para casa e a mamãe me repreender. Então eu fiquei até escurecer. Ela veio atrás de mim, eu estava na pracinha da cidade. Ela disse, filho, vem para casa. A mamãe não vai fazer nada com você. Eu disse, mãe, como é tão difícil ser crente. Ela disse assim, não, meu filho, Deus é poderoso. A nossa herança não é na terra, será no reino dos céus. Eu disse, mãe, mas ser pobre é tão difícil, né? Ela disse, não. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Quando eu contei a ela o fato de ter acontecido aquele acontecimento, naqueles dias também era meu aniversário, ela pegou todos aquele dinheirinho que tinha, fez um pequeno bolinho e reuniu com meus irmãos. E ali foi também se comemorar meu aniversário. Eu disse, mãe, cadê o chapéu, os balões não tem? Ela começou a chorar e disse, a única condição era ter o bolinho, botou a velinha. Quando cantou aquele parabéns, que na qual eu ia soprar a velinha, aquele meu irmão mais velho disse, Leandrinho, quando tu soprar o pedido que você fizer se realiza. Minha mãe falou, não é assim, nós vamos orar a Deus e você pede oração. Eu disse, mãe, o que eu pedi para Deus, Deus me dará. Ela falou, Deus tem poder de todas as coisas. Eu disse, mãe, Deus pode me dar uma bicicleta? Ela chorando disse, não só uma bicicleta, mas nos dará a vida eterna. Então dobramos o joelho, pedi que o Senhor me desse uma bicicleta. Naqueles dias fomos para a escola e haveria a reunião de pais e mestres no começo do ano. E aquela diretora pediu que os alunos fizessem uma redação, uma dissertação, e que escrevesse o nome dos heróis. E cada criança iria se vestir igual herói, decorava a história do seu herói e contaria na reunião dos pais. Então as crianças colocavam o nome no quadro e todos colocaram, eu não coloquei. Então a tia chegou e disse, mas Leandrinho, você não sabe o nome de um herói? Os meninos riram e disseram, tia, ela é crente, não assiste televisão não sabe dessas coisas. E ela disse, mas você não sabe o nome de um herói? Eu disse, tia, eu posso perguntar para a mãe? E o que ela me disser eu coloco. Cheguei em casa, dei a notícia, ela disse, meu filho, o nosso herói é Jesus Cristo. Então eu vim no outro dia com tanta alegria, coloquei Jesus Cristo. Aquela professora disse, meu filho, não é esse tipo de herói não. Os meninos disseram, tia, crente é tudo doido, eles não sabem de nada. E aquilo me comoveu, eu baixei a cabeça triste.
Mas chegou a diretora, que era a primeira dama da cidade, e falou: por que ele está tão triste? Ela explicou e disse: ninguém vai ficar triste, pode ser seu herói. Então a mãe me ensinou a história do meu herói e retornei naquele Santo dia. Deus. Ela disse: aconteça o que acontecer, não te envergonhes do teu herói. E eu disse assim: mãe, as crianças, todo herói tem uma arma, tem uma roupa. Qual é a roupa do meu herói? Ela pegou um lençolzinho, me vestiu, botou um cintinho de couro na minha cintura e disse: essa era a roupa dele. E qual era a arma do meu herói? Ela pegou a Bíbliazinha e disse: aqui é a arma do nosso herói. Então eu fui com a mamãe para a escola, irmãos. Quando chegou naquela hora, entrou o juiz da cidade que os filhos estudavam. Quando o prefeito ia entrando, ela entrou com uma caixa muito grande, 2 pessoas da escola trazendo aquela caixa muito grande. E ele, sabendo daquilo, a sua esposa era a diretora, falou: as crianças vão apresentar, o herói que for mais poderoso vai ganhar esse grande presente. Naquela hora, por estar naquelas autoridades, a professora começou a dizer: você vai ser o último, deixa aí todos. E a mãe ali perto de mim disse: não se envergonhe. Quando chegou a minha última vez que eu levantei, era um palco como o púlpito, o prefeito disse: fale para mim, filhinho, o seu nome. Eu falei: como é o nome do seu herói? O meu herói é Jesus Cristo. Quando eu falei aquilo, aquelas mães começaram a rir e começaram a menosprezar pela veste e o termo de ser esse herói. Naquela hora, a minha mãe olhou para mim, eu olhei para ela. Fechei os olhinhos e contei a história do meu herói. Que ele, quando foi nascer, não nasceu numa maternidade, mas nasceu num estábulo. Não tinha um berço, mas foi para uma manjedoura. E os pastores trouxeram presentes a ele. Meu herói, possivelmente a escola era difícil, mas com 12 anos, quando foi, teve entre os doutores e se maravilharam da sabedoria do meu herói. Meu herói foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. Foi levado ao deserto, tentado, e disse: se tu és o Filho de Deus, faz essa pedra tornar-se em pão. Meu herói falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor Deus. E relatando a tentação, mostrou as riquezas deste mundo e disse: se tu se prostrar diante de mim, te darei todas as riquezas. Meu herói falou: para trás de mim, tentação, só me prostrarei diante do Senhor, meu Deus. E venceu a tentação, e com aquele poder, meu herói recebeu o poder do céu, deu vista aos cegos, o paralítico andou, o morto voltou à vida, os espíritos foram repreendidos, e anunciou-lhe a salvação, mas foi tido como um malfeitor e foi condenado à morte. Mas a última batalha do meu herói, ao ser morto no madeiro da cruz, sepultado na terra, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte. A morte, onde estão os teus agrilhões? O inferno, onde está o teu poder? E meu herói venceu todas as batalhas, subiu ao céu e prometeu voltar. Aquele que for batizado, crendo na sua palavra, habitará no céu por ele. Naquela hora, aqueles pais estavam chorando, e aquele prefeito disse: vamos agora, o Leandrinho é o primeiro dele. Se vocês acham que Jesus Cristo é o maior herói, batam palma. Os pais não só bateram palma, ficaram todos de pé e aplaudiram naquele dia. Aquele homem falou: verdadeiramente não há um herói mais poderoso do que Jesus Cristo, porque os outros são feitura nas mãos do homem. E quando aquele
prefeito abriu a caixa, era uma bicicleta. Jesus, foi com a mamãe levando aquilo que pedia a Deus. Dou graças a Deus que hoje nessa escola eu faço parte, sou o diretor dela também. E aí, irmãos, houve uma manifestação numa sala de aula, umas adolescentes começaram a manifestar uns espíritos nela dentro da sala, e aquelas moças caíam, se retorciam, e chegaram a mim e disseram: irmão Leandro, havendo um estado psicótico na sala de aula, as moças estão desmaiando, os adolescentes estão falando coisas estranhas, e dizem que é um espírito, e você é um homem de Deus, vá lá resolver isso, só você. Quando entrei na sala, irmão, aquele alvoroço na escola, aquelas manifestações dentro daquela aula, quando entrei, aquele espírito tomando, uma moça disse: que tu quer aqui? Nós vamos sair daqui não. Na hora o Senhor só deu de dizer: espírito maligno que atormenta esse ambiente escolar, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora. A paz entrou, foram todos libertos e nunca mais manifestou aqueles espíritos. Trago saudação da minha congregação Crateus, no estado do Ceará, aonde Deus dá graça de atender no ministério de ancião já há 8 anos, e levarei as vossas para saudá-los também com a santa paz de Deus.